Vamos lá, começar então. Família como meu campo missionário, certo? A gente vai ter 3 partes na aula, eu coloquei aqui, ok? Eu não sei se vocês praticam algum esporte ou se vocês conhecem o CrossFit. Se vocês conhecem o CrossFit, ele tem geralmente 3 ou 4 partes do treino. A primeira parte do treino é você desenferrujar, ou seja, você chega lá, dá aquela aquecida, dá uma alongada, solta um pouco a musculatura e tal, aí você começa a fazer movimentos para você se preparar para o treinamento. Aí depois, bom dia, aí depois você vem com a estratégia, ou seja, com a parte do desafio. O professor ele te dá um desafio que você precisa cumprir, que é o treino, de fato, propriamente dito, que é a carne mesmo do treino, né? O mais difícil, o mais importante e às vezes o mais longo, né? Geralmente o mais longo. E depois, por último, tem o pós-OD, que é você relaxar, você pensar no que você vai fazer em casa, que é importante também e tal. Então a gente vai ter mais ou menos isso, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas. A gente vai partir para a ação. Então hoje vocês vão ter, já viram aqui, né, que tem caneta, tem papel. Então a gente vai fazer uma lição dentro de sala e depois você vai fazer uma lição de casa também, né, que eu tenho outros materiais aqui que eu vou entregar para vocês, tá bom? Mas antes de tudo, eu queria orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós temos o dom da vida, primeiramente. A nossa vida física aqui na terra, mas obrigado pela nossa vida eterna. Nós cremos, Deus, que nós vivemos em missão, nós vivemos em um mundo perdido e muitas vezes até parte da nossa família não conhece a Ti como Senhor e Salvador, Jesus. Às vezes nossos filhos, às vezes nossos pais, ou tios, tias, primos, enfim. Isso pode também se estender a amigos, por que não? Mas nós oramos, Deus, que o Senhor fale conosco, que a gente saia daqui diferente de como entramos, Deus. E tudo que eu falar aqui, tudo que a gente conversar, seja para a sua honra, para a sua glória, e que o Espírito Santo fale e mova através de nós e em nós, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, gente, então, o título, né, a família firmada. E aí a família como meu campo missionário. Nós divulgamos aí o nome das turmas para as pessoas buscarem aquilo que eles se interessam, né? E eu não tenho dúvida que outras pessoas também se interessam por esse assunto. Até por isso a gente vai gravar, né? A gente está gravando, que está saindo no podcast da igreja. Se você não sabe, lá no Spotify nós temos um podcast que tem um monte de mensagens lá sobre burnout, sobre suicídio, sobre, enfim, alguns assuntos que principalmente na pandemia o pastor Darcy foi gravando e tal. E a gente vai usar essa ferramenta para a gente atingir mais pessoas, né, que queiram ouvir também das outras. Porque, por exemplo, eu queria ouvir da oração, eu queria ver da comunicação, então ainda bem que está sendo gravado. Então a gente vai poder compartilhar. Bom, pensando aqui na nossa fundação, nosso aquecimento. A gente, como falou, a gente vive num mundo que é caído, muitas vezes nossa família também é caída. Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? Porque às vezes eu me empolgo. Beleza. E eu queria que vocês abrissem o texto bíblico, para a gente começar já na Bíblia, lá em Atos 16. Atos 16, versículo 31. Atos 16, versículo 31. Vocês sabem que Atos é uma carta muito missional, muito missionária, né? Tem as 3 viagens missionárias de Paulo, tem o primeiro contato de Paulo com Timóteo. Então é uma carta muito missional, né? Fala bastante sobre isso. Bom dia, gente. Então, Atos 16, versículo 31 diz assim, ó: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa.
Essa é uma resposta a uma pergunta. E qual é a pergunta? Está no versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Aqui, o carcereiro pediu uma luz. E nós temos um texto lá em 1 Pedro, que diz que quando as pessoas perguntarem para nós a razão da nossa esperança, a gente precisa estar pronto. E vocês conhecem o Juan, muitos de vocês conhecem o Juan, ele tinha esse jargão, né? Sempre pronto. Ele pegou desse texto. Né? Sempre quando alguém perguntar para nós a razão da nossa esperança, a gente precisa estar prontos, estar preparados. Né? Um outro texto, que eu não vou pedir para vocês abrirem, mas está lá em Josué 24:15, que é um texto muito conhecido, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos começar pensando um pouquinho sobre a nossa vida, primeiro. Esse é Josué 24:15. Josué 24:15. Muitas vezes a gente quer ver pessoas salvas, a gente quer que os nossos, talvez, filhos que não conhecem a Jesus conheçam. Nós queremos que pessoas da nossa família conheçam a Jesus como nós conhecemos, né? Mas aí eu fui muito incomodado numa semana retrasada com um texto de 1 João. Se for fazer pergunta e resposta, grava no outro link. Tá? Que eu preguei inclusive no domingo, que fala sobre a nossa maturidade espiritual, né? De filhinhos espirituais, jovens espirituais e maduros espirituais, né? E foi muito impactante para mim que eu fui chacoalhado por Deus, eu fiquei constrangido diante de Deus, porque eu sou uma pessoa, e a maioria de vocês já conhece, já vê aí o que eu tenho tentado fazer, né? A gente tem estratégias de evangelismo, a gente tem o MEB, que é o Ministério Evangelístico, nós temos o Control Team, algumas estratégias dentro do Ministério de Adolescentes, que a gente quer alcançar pessoas. Um dos módulos que eu fiz no mestrado lá foi evangelismo no campus escolar, que eu vibrei assim de uma forma sensacional, não cabia dentro de mim, porque eu quero ver pessoas se rendendo a Jesus. E aí o próximo módulo, depois do evangelismo no campus escolar, e culminou bem quando eu estava entrando no colégio como capelão, foi interessante demais essa parte. Depois desse módulo veio o módulo de discipulado. E discipulado é um negócio que a gente fala muito desde quando a gente se converteu, ou desde criança, se você nasceu na igreja, mas a gente não faz. A verdade é essa, né? Muitos de nós não fazem. Eu, pelo menos, tenho algumas dificuldades na minha vida, né? Então, eu já tive dificuldade em evangelizar. Hoje é menos difícil, não vou dizer que é fácil. Quando eu estou com o microfone, quando eu estou na frente das pessoas, é mais fácil para mim. Eu gosto mais. Quando eu estou no 1 a 1, talvez numa viagem de Uber, talvez com a minha mãe que não é crente, talvez com a minha irmã que não é crente, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Mas ainda assim eu tento levantar um assunto que me leve a falar de Jesus, né? Mas aí, falando sobre discipulado, falando sobre o cuidado, falando sobre os nossos níveis espirituais, falando sobre esse texto, eu preparo capela, estudo para capela, eu preparo pregação, eu preparo estudo para as nossas crianças e eu preparo um monte de coisa para os outros. Aí eu falo assim, aí Deus chegou e falou, né? Falou assim, não falou audivelmente, né? Mas eu senti muito no coração Deus falando. E você? Como é que está a sua alimentação espiritual para você? E aí eu falei, puxa vida, nós como cristãos, nós temos que ter 3 tipos de relacionamento. O relacionamento com os crentes, que é na nossa igreja, no pequeno grupo, os nossos amigos cristãos. O relacionamento com os não crentes, porque a gente quer evangelizar, quer ser luz lá nesse mundo de trevas. E também o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é a base de tudo. E aí, eu tenho que prestar muita atenção na minha vida
como está o meu relacionamento com Deus. E aí eu queria desafiar você a pensar no seu relacionamento com Deus. Por quê? A gente está preocupado em falar de Jesus para outras pessoas. A gente está preocupado em salvar outras pessoas. Em compartilhar a razão da nossa esperança. Eu espero que você esteja preocupado, na verdade, né? Porque deveria, porque isso é a grande comissão. Só que aí quando chega no nosso alimento diário, a gente não faz, ou não faz direito. E a gente faz 5, 10 minutos de oração e leitura bíblica e tal, e aí vai para a corrida do dia a dia. A gente vai e prepara assuntos, prepara coisas, prepara um monte de estudos e reuniões, e muitos deles são coisas cristãs, mas não é o nosso alimento. A gente acaba pegando ali algumas migalhas, vamos dizer assim, né? Não que a palavra de Deus é migalha, não estou falando isso, mas eu estou falando que a gente está preparando para os outros, a gente é abençoado, Deus, a palavra de Deus não volta vazia, então quando a gente está lendo, preparando estudo e tal, é poderosa e a gente é impactado, mas e o seu relacionamento com Deus, como é que está? E muitas vezes a gente tem uma diferença, né? O mundo e o cristão. Qual é o padrão do mundo? Tem algumas músicas que o pessoal escuta, que fala palavrão e a pessoa nem sabe. Umas músicas em inglês que a batida é legal, só que a gente às vezes curte a batida, mas quando a gente vai ver a tradução, a gente não vê, por isso escuta, mas se a gente vê a tradução dessa música, tá falando um monte de besteira. A gente às vezes entra em piadas do mundo, entra em piadas que são de baixo calão, muitas vezes nós fazemos essas piadas. O nosso comportamento, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de lidar com os problemas da vida e o nosso consumo. Qual é a diferença da minha vida para a vida que o mundo tem por aí, né? Se você está fazendo o que o mundo faz na música, ouvindo, assistindo, né, série, filme, tudo mais e tal, não está errado, você pode, mas tem muita coisa que a gente consome que não é de Deus. E se não é de Deus, é do maligno, né, ou uma ou outra. E a gente está vivendo como o padrão do mundo, né? E aí a nossa pergunta principal é: nós somos salvos de verdade? Ah, sim, claro que eu sou salvo, Márcio. Puxa vida, você está falando, pastor, como assim? Eu sou da igreja, eu já fiz a oração de receber Jesus como Senhor e Salvador quando eu era criança lá, quando eu tinha, 5, 6, 8, 10 anos de idade, ou quando adolescente, ou depois, como eu, quase jovem, 18, 19 anos, e eu fiz a oração e fui salvo. Tá certo? É verdade. Mas e a nossa vida diária, como é que tá? Porque a Bíblia fala que Jesus fala, né, que nós vamos conhecer os cristãos pelos seus frutos. E se o nosso fruto como cristão está sendo o mesmo que o do mundo, é de se pensar, né? Ou a gente precisa buscar a santidade, que Deus fala, sede santos porque eu sou santo, ou a gente só fez uma oração lá e não está vivendo a santidade, não está crescendo no relacionamento com Jesus. Só fazendo um complemento nessa questão do mundo, né, dos padrões do mundo, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar hoje, e é sutil, é a busca por intelectualidade, por sucesso profissional. Hoje a gente vê muitos cristãos formando seus filhos com toda a força, com toda a energia para um sucesso profissional. E não olham para o Marcos 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todo o restante lhe será acrescentado. E a gente desvia nossos filhos de um caminho onde ele está tendo um valor alicerçado na palavra e coloca ele em ambientes, em impressões que vão levá-lo para um caminho de talvez perda espiritual. Isso é sutil, mas acontece muito dentro do nosso meio cristão. Eu só queria reforçar e trazer esse item. Não, sensacional, Léo. Se alguém quiser comentar, por favor, eu levo o microfone para você e você fala, tá bom? Mas só completando aqui o que o Léo falou, é sensacional isso aí, porque muitas vezes os nossos filhos acham que são cristãos porque estão vindo na igreja, mas não são. Eles não são cristãos porque você é cristão.
Eles não são cristãos porque estão fazendo o seu devocional, estão vindo no Control Team e tudo mais. A gente vai falar sobre isso, sobre aqueles que são mornos na fé. Então, dentro aqui dessa técnica da ação, a gente vai falar sobre os não crentes, sobre os crentes mornos e mais algumas coisinhas, ok? A Jéssica vai comentar. Jéssica, você segura o microfone aí, você fala ou não, porque você precisa... tá bom. É porque tem um pastor que eu gosto muito, que é o Rodrigo Mocelin. E ele fala assim, você coloca o seu filho numa escola de romano e quer que ele seja diferente de Roma. Nossa, muito legal. Pode explicar enquanto isso eu vou arrumando aqui o meu microfone. É verdade. E como é que a gente está vivendo a nossa vida? Muito de se pensar. Então, assim, esse campo missionário, ele na verdade começa em nós, né? Como pastor, eu penso muito nos outros, mas eu não estou pensando em mim às vezes, né? E aí daqui a pouco eu acabo caindo num escândalo, porque eu estou distante de Deus. É isso que acontece, né? E eu não posso ficar distante de Deus, eu preciso estar próximo de Deus. E se a gente quer passar alguma coisa para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos pais também, porque a minha mãe não é cristã, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, daqui a pouco vai orar pelas pessoas não cristãs. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, né? Não posso estar vazio do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente está muito parecido com o mundo e a gente não vê a diferença, né? E o nosso padrão, ele é a Bíblia. A nossa única regra de fé e prática. Não é porque a escola está fazendo X alguma coisa. A igreja, apesar de algumas igrejas, né, eu imagino assim, eu creio muito que a nossa igreja é bíblica, a nossa está pregando a palavra de Deus, está abrindo a Bíblia, isso é muito bom. Algumas outras igrejas, não é porque as outras igrejas estão falando, aí eu falo às vezes para os adolescentes, não é porque você está indo numa igreja que tem luzes, que tem parede diferente, que tem música alta, que a Bíblia está sendo pregada. Você precisa se alimentar da Bíblia, esse é o nosso padrão. E aí, às vezes, você vai perder pessoas de relacionamento, né? O seu amigo, a sua amiga, porque não tem o mesmo padrão, e tudo bem, né? Aquele que não é digno de largar até o seu pai e sua mãe por Jesus, não é digno de Jesus, né? Aquele que não larga, né, a família por Jesus, não é digno dele. Então, eu queria pensar nisso aí um pouquinho com vocês antes da gente começar de fato, assim, né? Porque a gente vive num mundo, às vezes, que engana, assim, porque a gente está lendo um pouquinho, ouvindo um pouquinho, às vezes uma música e tal, mas a nossa devoção diária não está. Isso eu estou falando pessoal. Fora a nossa devoção em casal, fora a nossa devoção em família. É difícil? Muito. Não é fácil, difícil demais. E eu vejo, por exemplo, lá em casa eu estou tendo experiência como criança, né? Daqui a pouco eu vou ter experiência como adolescente. Mas o Gabriel, por exemplo, ele não lê. E ele, quando a gente está fazendo devocional diário, ele fica assim, voando, né? Porque ele não lê. E aí a Laura começou a ler, eu, a Aline e a Laura começamos a ler, a gente está interagindo, só que o Gabriel fica fazendo o quê? Qualquer outra coisa que não seja prestar atenção. Ele fica pegando coisas, fica pegando brinquedo, ele vai dar uma volta, ele vai no banheiro, ele deita, enfim, é isso. Aí eu falei, puxa vida, cara, eu preciso adaptar o nosso negócio para eu atingir o coração do Gabriel também. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aprendido demais com as professoras aqui do colégio, é sensacional aqui, como as professoras têm uma habilidade para alcançar o coração das criancinhas, é impressionante. E eu tô aprendendo, preciso aprender. Inclusive, essa terça-feira eu fiz até um teatro para as criancinhas, foi legal demais. Eu e o Gabriel foi Zaqueu e eu fui Jesus. Foi legal. Mas aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fiz um curso de capelania escolar para criança, que eu não sabia, não trabalhava com criança, então assim, eu preciso agora aprender. E aí nesse curso, ele passou algumas orientações, tá, algumas dicas, aí eu comecei a fazer alguns slides diferentes, e aí o slide da idade do Gabriel, então a gente lê e o Gabriel fica vendo as imagens ali nos slides, né? E a inteligência artificial tem nos ajudado muito nisso, né? Então assim, a gente não prepara o estudo na inteligência artificial, né? Só, né?
Para deixar bem claro, a gente procura na Bíblia, procura nos comentários da Bíblia, pega, faz o estudo. Beleza, a partir disso, aí sim você cria isso aqui. Isso aqui foi o notebook LM que fez, mas, cara, eu nunca faria desse jeito assim. Mas as informações que estão aqui é da Bíblia, né? É importante frisar isso aí. E aí o Gabriel começou a se interessar mais. Muito bem. Bom, então 2 coisas que a gente falou aqui agora, só para a gente passar para a próxima fase. Eu estou vivendo de acordo com o que eu acredito, com o que eu prego, com o que eu faço, ou não? Porque assim, a gente fala uma coisa, mas faz outra, né? Não combina. Então imagina se eu estou lá, por exemplo, falando com a minha mãe sobre o Evangelho. Só que aí quando eu vou falar com ela, eu falo de uma maneira que o mundo fala, que ela vê dia a dia onde ela vai. Ela fala assim, mas qual é a diferença do Márcio, do meu filho Márcio, que é cristão, está falando de Jesus, e a diferença para os meus amigos lá que não são? Não tem nenhuma diferença. Então por que eu vou ficar indo na igreja todo domingo, acordar cedo, brigar com os meus filhos para ir para a igreja de manhã e à noite? Por quê? Não tem nenhuma diferença, né? Então, se você tem vivido do jeito que você prega, do jeito que você fala, ótimo, isso aí, continua assim. Se você não tem vivido assim, a gente precisa dar uns passos para trás e falar assim, puxa vida, eu preciso melhorar, eu preciso amadurecer espiritualmente. Então lá, em 1 João 2, fala sobre os filhinhos espirituais, sobre os jovens espirituais, e sobre os pais espirituais. Os pais espirituais são aqueles que estão compartilhando, estão ensinando, estão discipulando, já estão lá na linha de frente da batalha. Os jovens estão no processo para chegar lá, eles têm ainda algumas marcas da batalha, mas ainda não estão tão maduros assim. E as crianças espirituais são aqueles que tomam leitinho, comem a papinha e tudo mais tal, que estão fazendo 5 minutinhos, 10 minutinhos de devocionais por dia. Esses são as crianças espirituais, tá bom? E aí a gente precisa ser intencional. A gente está sendo intencional nos nossos relacionamentos? Talvez não, talvez sim. Mas quando a gente pensa, vamos pensar agora, que a gente está aqui nessa sala pensando nos não cristãos. Ok? Talvez familiar, talvez amigo, pode ser também. Mas vamos pensar no âmbito familiar. Eu vou falar de mim, tá? Porque eu não te conheço assim a fundo para falar de você. Mas a minha mãe não é cristã, como eu comentei, né? Eu falei. E algumas vezes eu sou intencional, algumas. Deveria ser mais. Às vezes ela pede conselho para mim. E aí nessa eu ela levantou a bola, quando eu levanto a bola eu corto, né? Ela me pergunta alguma coisa. Uma história interessante foi quando eu me converti, que ela falou, né, descobriu que eu estava indo na igreja. Ela falou assim, se o seu pai estivesse vivo, você nunca entraria em casa, como assim? Você vai deixar a tradição, você vai deixar o catolicismo, você vai deixar não sei, né? E aí a gente discutiu e tal, eu não era sábio. Só que aí depois de algum tempo que eu comecei a, parar de ser manezão, ela veio pedir conselho para mim. Aí eu falei, caramba, minha mãe pedindo conselho para mim, olha que legal. E aí eu peguei na Bíblia e falei assim, mãe, não é eu que estou falando, é a sua Bíblia e a minha Bíblia. No mesmo texto está falando isso, né? E hoje ela conversa normal com a gente, comigo, ainda está num processo assim de medo da família, sabe? De medo do que os tios vão pensar, de medo do que não sei o que. A minha irmã é muito católica, né? Se ela reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ela vai para o céu. Só que se ela fizer isso, ela vai ter que deixar o caminho, né, que ela está seguindo, porque não combina, né? Mas eles também acreditam em Jesus, no nascimento e tudo mais e tal, né? Bom, Mateus 28, 18 é a nossa grande comissão. Então, nossa principal questão é a gente orar. Orar. Assim, o pastor comentou hoje de um texto que eu tenho, tá batendo na minha mente assim até, porque minha sogra apresentou. Quando o pastor falou, a Aline falou assim, tá vendo? Olha o texto que você tem falado bastante. Que é Provérbios 21, 1, se eu não me engano, que diz assim, assim como os ribeiros estão na mão do Senhor, né, o coração do rei também está nas mãos do Senhor. Se você tem alguém que você conhece que não é cristã, ore por essa pessoa. Primeira coisa, se a gente não orar,
assim, só um milagre de Deus mesmo, né? A gente crê que Deus escolheu as pessoas, que que Ele vai salvar as pessoas que Ele quer e tudo mais, só que Ele quer usar você, Ele quer me usar, porque senão Ele faria de outra forma. Mas a grande comissão está lá para provar isso para nós, que a gente vai falar com essas pessoas, né? A gente vai ser exemplo e tudo mais. Comissão. A gente vai lá, a gente vai ir, né? Foi comissionado para isso, tudo bem. Mas o primeiro passo disso, talvez até o passo 0, é a oração. E aí eu estou fazendo com os adolescentes aqui uma estratégia que é um cartão de prioridade. Então assim você vai ver que é um logo diferente, um logo do Control Team adaptado, mas aqui, atrás desse cartão, você tem 5 linhas e está escrito assim, os 5 amigos, e tem um peixe morto. Os 5 amigos que são mortos, né? Porque nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Então a gente tem que pescar os peixes. Esses estão mortos, mas aqui quando eu receber Jesus vão ficar vivos, né? E aí eu vou compartilhar com vocês, pega aí um e passa para trás, quando você conseguir aí e tal, aí depois se sobrar você me devolve. E aí, vê se precisa de mais aí. E a ideia agora é você... Eu não vou fazer agora em sala, porque senão a gente vai... Está perguntando para anotar um. Eu vou explicar agora. É isso mesmo, mas é isso aí. Você vai colocar 5 pessoas aqui que você precisa... que não conhece Jesus. Tá? Você só vai orar por essa pessoa, você não vai fazer mais nada. Então, vamos ver se vai dar para a gente fazer hoje, agora, porque já é 5 para meio-dia já. Então, a ideia é isso. Entenderam, né? Você orar pelas pessoas. E aí você coloca aí as pessoas que você conhece. E assim, como a gente está falando sobre família e tal, família como meu campo missionário, você ora pela sua família. Ora pelas pessoas da sua família, né? Então aqui, nós temos aqui, essa questão do coração puro, a gente abandonar a nossa hipocrisia, foi o que eu falei no início, da gente viver conforme a gente acredita, o que a gente prega a gente precisa viver, beleza? Oração intencional, é isso aqui, antes de falar com a sua família ou com a pessoa de Deus, fale para Deus da sua família, fale para Deus daquele não cristão, né? E como ele tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o coração do rei e o coração desse familiar, dessa pessoa, né? E aí, aqui a gente entra numa coisa mais prática, então a gente já está aqui já na ação, tá bom? Bom, Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E 1 João 3,18, como é que a gente ama uma pessoa? A gente tem uma estratégia, nos adolescentes também, que é de orar, cuidar e compartilhar. Então assim, você orou pela pessoa, você vai orar por isso aqui por algum tempo, aí você determina quanto tempo é, em oração, para mim pode ser um mês, para a Aline pode ser uma semana, para você pode ser um semestre, não sei qual é o contexto de cada um aqui, né? Mas você vai orar por um tempo determinado para essa pessoa, e vai orar. Porque às vezes a gente fala assim, inclusive no WhatsApp, né? A gente coloca a mãozinha lá, orando por você, mas não está orando nada. Não está orando nada. Eu vou orar por você, pode ficar tranquilo, mas não ora. Né? Peraí, deixa eu só... Segura aí. Não, assim, eu coloquei assim no meu coração, eu só boto o ícone lá depois que eu já orei. Se eu não tiver, eu não ponho. É bom que até me apressa às vezes para orar, né? É isso. É isso aí, gente. Porque se você colocou a mãozinha lá, o emoji lá, ou você falou que vai orar para a pessoa e não orar, você está mentindo? Você está pecando. Então é pior, às vezes eu nem coloco, porque eu falo assim, puxa vida, eu preciso orar, mas eu não oro, e aí quando eu coloco, eu vou estar mentindo. Deixa eu orar sem colocar, que é mais importante. Se eu esquecer de colocar, tudo bem, né? Mas tem que orar, gente. A gente fala que tem que fazer as coisas e não faz, né? E gente, tem um texto lá em Tiago, que não é aquele, mas que diz que as coisas elas acontecem por causa da oração. O pastor Charles falou isso, inclusive, hoje. É só colocar isso. Oi, pastor. Então, pode ser
Alguém da família? Isso. Pode ser? Pode ser alguém da família, o seu filho, Filho, talvez neto, talvez a esposa ou o marido. Coloca aqui, no caso aqui, eu como não deu tempo da gente preparar eu podia ter feito um da família, os familiares mortos, né? Mas aqui são os amigos, 5 amigos, tá? E aí você ora por eles. Só que aí a gente tem essa estratégia, o amor, o cuidado. Você não vai só estar orando pela pessoa. Vamos imaginar que durante 6 meses você colocou no seu coração, Deus colocou no seu coração que você vai orar por essa pessoa. Você vai orar diariamente, vai colocar lá e orar mesmo, de fato. Quando você estiver com essa pessoa, você vai cuidar dessa pessoa, intencionalmente. E a pessoa vai notar. Oxe. Eu vou imaginar que eu não sou o crente, a Aline é a crente da família, né? A Aline está orando por mim. O meu marido aqui não é crente, Senhor, coloca, e aí vai orando diariamente e tal. Aí do nada, ela chega com um chocolate que eu gosto. Oxe, mas a Aline não era acostumada a me dar chocolate. Tá me dando chocolate, oxe. Bom, tá bom. Aí num outro dia, momento assim e tal, alguma coisa acontece lá em casa que eu noto também que a Aline está cuidando de mim. Eu falo, nossa, ela está cuidando de mim, diferente. E aí eu não sei o que você vai fazer por essa pessoa. Você sabe o que essa pessoa gosta. Talvez você vai dar uma carona, talvez você dá um chocolate, talvez você vai dar uma flor, talvez você vai ligar para ela, talvez você vai mandar uma mensagem, talvez você vai... E aí as ideias tá na sua mente aí agora, no seu coração. Ora a Deus pelas ideias também, né? Cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, tem pessoa que gosta de café. Puxa, eu vou dar um café para essa pessoa. Ela tem muito café lá, eu vou dar uma xícara. Aí vai lá no da roça. Leva para tomar um café. Inclusive tem o da roça, né? Que você pode levar lá. O pastor, e tem necessidades também. As pessoas têm necessidades. Peraí. Volta lá no início. As pessoas têm necessidades também. Aí é lógico, a gente não está falando de uma visão assistencialista, mas a gente pode usar a necessidade dela como ponte para evangelismo e para discipulado. Então, se a pessoa está passando algum perrengue, você pode sim ajudar naquele perrengue, financeiramente falando, às vezes tirando alguma coisa que é da sua própria família. É o tipo de amor incondicional que ele fala ali, ágape. É um amor sem limites, porque a gente fica botando limites nesse amor. E quando a gente está na missão do Senhor, quando a gente olha para aquela vida e fala, cara, o Senhor está me usando para aquela vida, porque é Ele que usa, na verdade, isso não vem de nós, a gente tem que usar as nossas ferramentas, a gente tem que usar empresa, dinheiro, recursos, talentos, tempo, tudo para isso, né? Eu acho que talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Não, excelente. Assim, essas ideias do chocolate, da flor, de tudo mais, é o extra, né? Mas quando a pessoa tem necessidade, a gente deveria ser o primeiro a suprir essa necessidade. Porque daí a pessoa fala assim, nossa, ela está mais presente na minha vida. Nossa, ela está... Porque assim, o que a gente faz quando a gente vai compartilhar o evangelho? A gente chama para vir na igreja. E é isso. Deixa eu lá, eu vou... O meu filho é adolescente e eu vou falar com o pastor Márcio lá para ele pregar o evangelho para o meu filho. Entrega pro pastor. Entrega lá, aí já era, né? Tem um vídeo muito legal. Se você quiser depois, eu vou... Deixa eu ver. Eu vou tirar uma foto de vocês para eu lembrar quem de vocês está comigo e eu vou mandar para vocês. Dá um sorriso aí, vai. E eu vou mandar para vocês um vídeo que se chama assim, ó. Como não evangelizar. É o nome do vídeo. Como não evangelizar. E aí tem várias coisas assim, é um vídeo de uns 3, 4 minutos. É muito legal, é muito legal. E uma das situações você quer falar, você quer receber Jesus? Você quer receber Jesus? Pastor, a pessoa aqui falou que quer receber Jesus, o que eu faço? Peraí, fala com o pastor aqui, pelo amor de Deus. Não, gente, a gente tem o poder, o Espírito Santo dentro de nós, né? A grande comissão foi para nós também. Não que, claro, eu vou ficar feliz de pregar o evangelho, sem dúvida, né? Aí eu recebo mais coroas para entregar aos pés de Jesus, né? E você fica sem. Mas, brincadeiras à parte, isso eu estou falando não crente, né? Então você vai orar, você vai cuidar, e aí você cuida das melhores formas que você pode, e aí você vai compartilhar. Só que o compartilhar ele vai ser num momento certo, é o Deus que vai preparar esse momento, né? Eu teve situações na minha vida que eu orei, e essa é uma oração
que Deus ele vai responder, assim, ele gosta de responder essa oração, é só você fazer, que vai aparecer a oportunidade de você orar pela pessoa e a pessoa chegar e falar assim, Márcio, eu queria falar com você sobre a minha vida. Aí você fala assim, nossa, eu orei já, eu não estava preparado ainda para falar com você, por que eu orei, né? Agora eu vou ter que falar com essa pessoa, cara, eu preciso tomar um café com ela, mas diga, como é que está essa vida? Aí ela começa a falar, você fala assim, nossa, eu sei a resposta, é Jesus, só que você fica assim, é só você falar, olha, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus te ama, e nós somos separados de Deus por causa do pecado. Vocês sabem pregar o evangelho, nós temos várias estratégias, se você quiser aprender. Tem a da pulseira, que é a mais fácil de todas, você tem um monte de folheto aí, você pode usar. Ou você tem estratégia dos 5 dedos, você tem estratégia da ponte, você tem estratégia do livro sem palavras. Nossa, é muita coisa. Mas é básico. É o quê? É você falar que o pecado separa a gente de Deus e que Jesus coloca a gente de novo em contato com Deus. Basicamente é isso. Pastor, eu queria só compartilhar um testemunho. O que acontece? O Rafa, que é o priminho do Vitor, ele está sempre nos eventos da igreja aqui e tudo mais, né? Foi no pequeno grupo do Control Team. E aí ele fez a primeira... Ele teve o catecismo dele. Ele estuda num colégio católico. E ele fez o catecismo dele, porque... E daí tudo bem. Aí a Flávia foi lá, eu não podia no dia que eu tinha um compromisso. E aí Nós demos a pulseirinha para ele em casa. Ele viu as pulseirinhas e ele... Isso faz o quê? Uns 2 meses. E ele ficou com a pulseirinha. Ele ia para a escola com a pulseirinha. Lá na escola ele falava para as pessoas com a pulseirinha. Tá pegando mais que a gente. Então, e aí teve a Eucaristia dele. Acho que foi a Eucaristia. E aí eu cheguei atrasada com o Vitor lá, não foi a primeira coisa que ele me viu, de longe ele fez assim, ó, e começou a me mostrar assim, né? E aí a minha família não tem ninguém convertido, nem a família da mãe dele. Aí a mãe dele virou para mim e falou assim, Flávia, eu preciso te falar um negócio. Aí eu falei, oi. Ele falou assim, sabia que a pessoa que o Rafa falou que mais ama é você, o tio Léo e o Vitor, né? Eu falei, que bonitinho. Mas que ele só estava fazendo a primeira Eucaristia porque os amigos da sala, eles estão dando Consa, é uma escola franciscana. Todo mundo estava fazendo. Mas que a vontade dele é servir Jesus. Eu falei, e ele não tirou a pulseirinha desde que vocês deram para ele. Ela falou que ele quer ser evangélico e quer servir a Cristo. Olha que bênção. Tem uma pulseirinha e ela falou, toda hora ele fica falando dessa pulseirinha para os amigos do prédio, na escola. Então, e ele tem 10 anos. Nossa, sensacional. Vai estar no Controtinho logo, logo. Amém. E que legal, assim, a gente... O nosso trabalho é só falar. Às vezes a gente fica preocupado porque a gente quer converter a pessoa. É impossível a gente cortar a cabeça da pessoa, cortar o coração da pessoa e botar a palavra de Deus lá dentro. Não dá. Isso não é com a gente. A gente tem um trabalho a fazer, que é compartilhar. O resto é com Deus, né? Tem uma frase muito legal que eu deveria saber de cor, e eu deveria ter colocado aqui também, mas esqueci. Que a gente precisa estar sempre pronto para a gente compartilhar no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. Que é o Bill Bright, que é o fundador da CRU, né, lá no Cruzado Estudantil dos Estados Unidos e tal, que ele falou. Mas para a gente ir já caminhando para o nosso final... Se você quiser ser mais assim, como é que eu poderia dizer? Mais intenso. Nossa, sensacional essa palavra. Minha esposa, né? Ó, a gente tá... Se você quiser ser mais intenso no negócio, beleza. Nós temos aquela estratégia do orar, cuidar, compartilhar. Se você fizer isso, sensacional. Mas aí nós temos aqui o pesca, né? Que a gente vai pescar os não crentes, certo? Então você vai ter... Em um momento, talvez você pode fazer isso em 4 semanas, o A é a mais, ok? Então 4 semanas, ou você pode fazer em 4 meses, ou você pode fazer em 4 anos, aí você ora aí, né? Essa estratégia geralmente é para semana, semanal. Então em um mês, você faz o quê? Você prepara. Você ora, você se prepara como você vai falar do evangelho, você está ali... criando a pulseirinha, você está criando uma história, você está recebendo essa preparação. Seja de curso, seja de leitura, seja de qualquer outra coisa, você está se preparando. Porque o momento que você orar e a pessoa quiser receber Jesus, ela vai falar com você. Você está pronto? Beleza, preparar. Primeira semana, vou imaginar que é por mês. Na segunda semana, você vai escutar pessoas... que vão te motivar
a falar de Jesus, vão te motivar a fazer mesmo a missão. Então você vai ouvir missionários, você vai ouvir como não pregar o evangelho, você vai ouvir como pregar o evangelho, você vai ouvir, isso aqui é para você, esse é para você, esse é para você. Esse aqui já é um tempo que você vai ter com talvez outras pessoas junto, ainda aqui não é para o não crente, ainda é para você que é crente. Então você reúne pessoas da sua família que também são crentes para orar junto, para a gente se motivar junto, faz ali um grupo de WhatsApp para a gente orar junto pelos nossos famílias. Por exemplo, eu tenho a minha irmã, vou imaginar que, puxa, eu não consigo imaginar isso, mas vamos imaginar que a minha irmã é crente. Então eu sou crente e a minha irmã é crente. A gente precisa converter a minha mãe. Eu estou falando assim, de uma forma, né, eu não converto ninguém, né, quem converte é o Espírito Santo. Mas eu e ela vamos fazer um time agora. Então a gente vai agora falar mais intencionalmente sobre isso. Ah, talvez a minha prima também, o meu primo também, puxa, me ajuda aqui, ó, eu preciso de ajuda. Beleza, aí vocês vão se motivando, porque sozinho, às vezes você ora, e aí no meio da oração, assim, dessas semanas de oração, o diabo, que está ao nosso derredor, ele vai lá e essa pessoa te machuca. Essa pessoa faz alguma coisa que você não gosta. Essa pessoa volta para as drogas. Essa pessoa volta para o alcoolismo. Essa pessoa volta a fazer qualquer coisa que ela estava fazendo, que ela estava começando a não fazer mais, ou enfim. Aí você fala, não, eu desisto. Eu já orei, puxa vida, 1, 2, 3, 4, 5 dias já, e a pessoa, não é possível, cara, não, desisto. Foi mais ou menos o que o pastor Charles falou hoje também, né? Se você ora durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, continue orando, e buscando a estratégia do cuidado, a estratégia do compartilhar depois, por último, né? Mas quando a gente está com mais pessoas, a gente se anima, né? Vamos falar, vamos se ajuntar, vamos. Talvez vocês como amigos mesmo falem assim, cara, eu não tenho ninguém crente na minha família. Vamos se juntar para a gente se animar junto. Beleza. Aí depois desses 3 semanas, você tem a semana compartilhar. Aí sim. Aí talvez você faz um churrascão, você faz um negócio que você já sentiu que já está quase pronto ali, sabe? O fruto já está quase maduro. Aí você fala, agora é a hora. A pessoa, se ela não compartilhou com você ainda o desejo de ouvir do Senhor, se ainda não teve essa oportunidade 1 a 1, aí ou você convida a pessoa para um evento evangelístico da igreja, talvez uma cantata de Natal, talvez uma cantata de Páscoa, ou talvez você faz um churrasco na sua casa, só que nesse dia você vai pregar o evangelho. Aí você vai falar assim, gente, olha só, e aí você pode até falar, eu estive por tanto tempo orando por vocês que não são crentes, ou por você que não é crente se eu estiver individual, e olha, eu tenho sentido muito nisso, naquilo, o amor, o cuidado, isso não deve parar, né? Agora ganhei, yes, mais um para Cristo, beleza, tamo aí. Não. O cuidado continua, que é o acompanhar, né? Você vai acompanhar a pessoa. E o acompanhar é o discipulado, que a gente não faz. E às vezes a gente nem participou do discipulado nós mesmos, né? Por isso que talvez a gente não faça. Eu tive um contato com uma pessoa, mas depois parou. Mas é importante a gente acompanhar as pessoas, porque daí você fez toda essa estratégia, vamos dizer que essa estratégia seja mensal, ou anual, por exemplo, cada 3 meses você vai se preparar, a cada 3 meses você vai escutar, a cada 3 meses você vai socializar, a cada 3 meses você vai ter uma festa evangelística na sua casa, na sua família, na igreja, sei lá. E aí o acompanhar é quando? É sempre, todos os dias, né? Ele vai continuar cuidando. Só que aí, assim, eu me pego assim e falo, puxa vida, cara, a minha vida tá legal assim. Poxa, eu tenho a Aline, as crianças, tenho o colégio, tenho a igreja. Eu tô satisfeito. Nossa, eu vou colocar mais alguém ainda na minha vida, assim, para eu acompanhar, cara. Eu tô cheio de problema já, né? Eu tô cheio de coisa na minha agenda, não vou ter agenda para acompanhar, não. A gente não acompanha muitas vezes por causa disso. Assim, eu quero dar uma descansada domingo à tarde, cara, ao invés de eu chamar a galera para sair, para ir no shopping, para ir lá em casa almoçar, ou para ir lá em casa mesmo fazer churrasco, né? Eu vou descansar, porque domingo, cara, é um domingo da tarde e eu quero descansar. Porque a semana inteira eu tô de 6 da manhã às 9 da noite sem parar. E aí domingo à tarde, nossa, cara, delícia demais quando a gente almoça, com friozinho delicioso,
a gente vai lá e deita e dorme. Muito bom. E precisa descansar mesmo, né? Precisa cuidar de nós mesmo. Lembra que a gente começou a aula lá falando sobre nós primeiro. Só que também é isso, né? Se você não estiver bem de saúde, como é que você vai cuidar do outro? Né? Também tem isso, saúde espiritual e saúde física. Mas, cara, se você não consegue dormir um pouquinho mais cedo no sábado, talvez, para daí você fazer alguma coisa no domingo com uma pessoa, discipular alguém, acompanhar a pessoa que você mesmo discipulou, que você orou por não sei quantos meses, porque se você não for acompanhar, e aí você vai deixar para quem acompanhar, né? Talvez você vai ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar nisso, no discipulado, no pequeno grupo, alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando muito na questão dos discípulos de Jesus, né? Jesus, ele tinha a multidão, Jesus, ele tinha ali os 12, Jesus, ele tinha os 3 e Jesus tinha 1, né? João era o cara que ele provavelmente andava com ele assim: ô João, preciso ir no mercado lá comprar pão que faltou, vamos lá comigo. Ô João, eu preciso orar lá, vamos lá comigo. João, Pedro, Tiago, João, eu estou passando por uma dificuldade, cara, agora que eu vou ser crucificado por causa dos seus pecados, dos pecados dos outros, vamos lá orar comigo. Aí vai lá no monte lá e os caras dormem ainda, né? Aí, vamos ter a última ceia, ó, antes de eu ser pregado na cruz lá, eu queria ter só com os meus 12, assim, ó. E aí a multidão é a multidão, né? A gente tem esse povo. Então, assim, a gente tem que ter pessoas mais próximas, tem que ter as pessoas que são não tão próximas assim, mas aí também o nosso grupo e tal. Enfim, tem que ser intencional, né? E aí, pra gente já ir pensando no pós... Pera aí. Segura aí. Se quiser colocar em cima da cadeira, já pega ali. Não, Não, é que quando a gente começou a aula... O senhor falou que, não, a gente está em poucos e tal, e eu anotei aqui, antes da gente começar, eu lembrei daquela passagem de Juízes 7:2, de Gideão, que começou com 32 mil para a batalha e reduziu para 300. Né? Então, talvez sejam poucos que devessem ouvir o que a gente vai dizer aqui. A cidade é grande, né? E eu, na verdade, eu quis vir para essa aula, pastor, porque... Eu sou relativamente novo de igreja e quem me trouxe para a igreja foi minha esposa, né, que já é bem antiga de igreja. E meu filho, assim como eu, é novo e meu filho tem 11 anos, né? Não é batizado e tal. E nos últimos meses, nem a minha esposa, nem o meu filho têm vindo comigo aqui para a igreja. Então eu estava me perguntando hoje, inclusive no culto, depois eu vi que ia ter essa aula aqui, eu falei assim, aonde que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado para eles não estarem vindo comigo à igreja? Né? E hoje aqui a gente, na verdade, foi uma resposta assim, muito profunda, porque a gente começou essa aula perguntando como está o meu relacionamento com Deus, né? Na verdade, as perguntas eram o seguinte, o senhor falou daquelas 5 estratégias, tal, da pulseirinha e tal. Eu não conheço essas estratégias, depois eu queria ver. Essa daqui dos amigos, são os amigos mesmo ou posso colocar gente da família? Não, então, deve colocar da família. Aqui da família. Tá, então aqui pode ser a família. Tá bom. E eu acho que é isso. Eu tenho uma coisa aqui que eu estava pensando também, pastor, que é o seguinte, porque o senhor comparou a fundação, estratégia, o pós, né, com o CrossFit, e tem uma coisa que eu estava pensando, muitas vezes a gente não investiga a gente por dentro, como de fato está a minha crença e minha visão com relação à Bíblia. Só que isso reverbera de alguma forma para fora, né? Então, de fato... eu estou ligado em Deus, eu estou... tem aderência com aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia? Então, só para deixar uma colocação aqui. Muito bom o resumo da aula para a gente ir encerrando, mas... a gente não consegue passar para as pessoas aquilo que a gente não tem, né? Sim. Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra, melhor. E essa estratégia, por exemplo, que eu estava falando ali, né, do cuidar, eu não escrevi aqui, devia ter escrito, orar, cuidar e compartilhar. Isso, e aí eu coloquei aqui também, não é só para os não crentes,
mas também, aí você fez eu lembrar, daqueles talvez que estão, e a gente tem mais 2 pontos aqui, tem uns que estão distantes do Senhor, né? E a gente de uma forma, uma palavra mais forte assim, né? Aqueles que estão desviados, né? Mas estão distantes do Senhor, distantes da igreja e tal. Como é que a gente fala com essas pessoas? É mais ou menos da mesma forma, né? Porque talvez essa pessoa teve algum trauma, talvez essa pessoa teve algum tipo de quebra de confiança, né? Talvez não confia mais nas pessoas da igreja, porque as pessoas da igreja fizeram isso, aquilo outro comigo, né? E uma coisa interessante também é que leva tempo, não é do dia para a noite, né? Principalmente estes que já viveram na igreja, né? Vai levar um tempo, né? de amadurecimento. E como a gente tem ali os níveis espirituais do criança, o bebê espiritual, o jovem, depois o adulto, né? o pai espiritual. Isso não vai ser do dia para a noite, né? Então, aqui nessa sala nós temos diferentes níveis espirituais, né? Nós temos alguns que ainda estão ali caminhando, talvez 5, 10 minutinhos por dia, outros já estão ali, puxa vida, já estão com umas marcas de guerra, já dou algumas aulas, já participo de algumas outras coisas a mais e tal, e tem outros ainda que já estão na frente da batalha e fazendo e motivando outros e tal, e conhecendo mais Jesus, né? Mas leva tempo. E aí tem também aqueles que estão... que você tem aqueles distantes da fé que não vêm, mas você tem os distantes da fé que vêm para bater o cartão, né? Eles estão aí, de muitos, talvez a maioria. Vem aí porque é uma tradição, vem porque é costume, porque está na moda, porque meu amigo está, e isso eu não estou falando de adolescente e jovem, estou falando de adulto, né? Também. Mas é a gente também, de uma forma intencional, orar por essas pessoas. Então talvez você não conhece ninguém, o que eu acho difícil, mas você não conhece ninguém ou não quer orar por ninguém para receber Jesus. Você quer orar por aqueles que estão distantes. Então coloca nesse cartãozinho. Você quer orar por aqueles que estão distantes fora, mas também aqueles que estão distantes que você vê e fala assim, nossa, tá cheio de gente na igreja sentado e pouca gente servindo, pouca gente sendo pai espiritual, pouca gente discipulando. Ora por eles também. Se você quiser mais cartão, tem aí, mas se você quiser colocar numa folha, você tem aqui, pode ser uma folha, que você pode escrever o nome de um monte de gente. Eu ia desafiar vocês, só que não deu tempo, mas agora fica a lição de casa. Nosso próximo encontro a gente conversa. Eu não sei quando vai ser, mas um dia. Você preparar o seu testemunho pessoal. E como você prepara o testemunho pessoal? São 3 coisas só. É você, antes de Jesus, como você vivia antes de Jesus? Como é que era a sua vida? E aí, puxa vida, eu me converti quando eu tinha 5, 6 anos, não lembro direito. Tenta lembrar, tenta ver ou tenta talvez conectar de alguma forma, né? Ou talvez você teve um momento de reencontro com Jesus, talvez, né? Que a gente tem, às vezes fala isso, né? Talvez você nunca encontrou, né? O pastor Darcy, por exemplo, ele fala que recebeu Jesus com 18 anos no seminário. Então ele achava que era crente, mas não era, né? Talvez, né? Antes de Jesus, como conheceu? E aí, como é a sua vida agora? Porque isso aí você pode compartilhar com a pessoa que você está orando. Que eu vou compartilhar com você, olha, Jesus morreu na cruz por você, eu vou te contar a minha história. Eu era assim. E eu conheci Jesus através de alguma pessoa que me trouxe. Geralmente, 99,9999% das pessoas que recebem Jesus é porque teve contato com alguém. É relacional, é de relacionamento. Eu ainda não conheço ninguém, por isso que eu coloquei o 0,00001% de talvez recebeu Jesus sonhando, ou não sei, eu acho difícil. Eu senti necessidade de ir procurar uma igreja evangélica. Aí. Ninguém me chamou, ninguém me convidou. Aí, pronto. Aí. Conheci uma, tá vendo? De alguma forma você viu alguma coisa, alguém tal, mas é isso aí, tem ali aquelas pessoas que falam assim, cara, eu quero ir, né, mas porque a gente já viu em algum lugar tal, mas a maioria das vezes é relacional, e aí você pode compartilhar a sua história, né, bom, então fica a lição de casa, testemunho pessoal, antes de Jesus, como conheceu e agora, o Marcos já fez um dossiê, eu podia ter trazido,
Ele fez e imprimiu ainda umas 10 páginas. Mentira, não foi tanto assim, não. Deve ter sido, né? Ó, uma página antes de Jesus, 9 páginas aí como conheceu, e aí as outras é agora. Não, mentira. Mas a gente fez esse negócio aí antes. Peraí. Vamos pegar o microfone aqui para todo mundo. Não, a pessoa que está ouvindo o podcast aqui pode. Aqui é o Marcos, vai falar o nome Marcos Nóbrega. Esse pastor, uma bênção. Não, é porque nós somos justificados em Cristo. Então, não é a minha oração poderosa e não porque eu sou justo. Então, quanto mais tempo de casa, mais comunhão com Cristo, menos de mim e mais depositar aquilo que eu estou pedindo em Cristo, porque Cristo tem o poder, Cristo ele é o único justo. Noé foi justo? Foi. Mas depois pisou na bola. Só que a Bíblia diz que ele era íntegro e ele buscava obedecer. Foi a pregação de hoje, né, que o pastor falou. Então, às vezes, irmão, quando a gente está orando por muito tempo, eu passo por isso com os meus sobrinhos, né? Eu tenho sobrinhos que nasceram dentro de um lar cristão e estão afastados de Deus. Inclusive, a menina não quer, né? E ela já se posicionou, falou: tio, eu não quero ir para a igreja, eu acredito em Jesus, eu creio em Deus, mas eu estou bem em casa, não sinto necessidade nenhuma de ir para a igreja. Então, isso deixa a gente chorando um pouquinho, né, nos cantos, e esse versículo fala muito. Em Cristo, que Ele é justo e Ele é poderoso, eu deposito o nome dela todos os dias. Jesus, faça a tua obra nela. Né? Não é a quantidade de palavras, não é a quantidade de mensagens que eu vou mandar para ela. Aliás, pela quantidade de falar que eu tomei uma dessa, né, pastor? Então, talvez é pela quantidade de oração que você vai impactar a vida dela. Pastor, eu queria até comentar uma coisa que o irmão falou. De fato, isso nos entristece muito. Eu fico muito triste de não estar, por exemplo, aqui nos nossos últimos cultos com a minha esposa e meu filho. Né? Mas com relação às pessoas de fora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, pastor, porque, de fato, por exemplo, a informação que a gente vê sobre as igrejas evangélicas em televisão, em redes sociais, essas coisas, não sei, pelo menos o que eu vejo, a maioria são negativas. São igrejas assim que distorcem muito assim, a palavra. Né? Então, e aí quem não é cristão, quem está fora, julga os evangélicos de uma forma muito errada, né? Então, como eu tenho visto. Bom, eu posso mandar para vocês essa apresentação. Pode me mandar uma mensagem, a gente vai conversando e tal. Mas aí, só para vocês verem o que tem aqui, ó. Como a minha vida pessoal, né? Antes de conhecer Jesus, como foi que conheceu, depois. Aí aqui, alcançando os não crentes, a gente falou sobre orar, cuidar, compartilhar. Agir em silêncio antes de falar, né? Restaurando os distantes. É uma restauração por cuidado também. Muita gente fala assim: você não quer saber da igreja? Então vai pro inferno mesmo, né? Às vezes, né, a gente quer falar isso, né? Não, é aí que a gente vai cuidar da pessoa, não, olha só e tal. E a pessoa vai ficar constrangida por tanto amor. Só que a gente não tem essa paciência. Então ore por essa paciência para não mandar pro inferno de uma vez, né? E a mesma coisa para os mornos na fé. Eu, às vezes, reflito muito sobre essa questão de orar para vir para a igreja. Eu acho que não é essa a nossa oração. A nossa oração deve ser pela salvação e restauração da vida dela. O vir para a igreja é uma consequência. Nós erramos muito quando... volta para a igreja, vamos orar. Não é isso. É restauração e salvação e restauração. Aí o resto é consequência. É porque assim, se você tá com o coração certo, você vai querer estar na igreja, você vai querer servir, você vai querer estar na reunião da galera aqui, você vai querer fazer um churrasco à tarde para ficar mais com a galera. Você quer. É isso, enfim. É isso. Cara, eu mando para você, me manda uma mensagem e fala assim: ô pastor, manda aí a apresentação. Olha que isso, hein? Compartilha lá, curte, compartilha, comenta. Vamos orar, gente? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado.
Senhor, nos ajuda, Deus, a sermos intencionais, primeiro na nossa vida, para a gente viver uma vida como cristãos verdadeiros. E depois, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá estratégia, nos dá a coragem de orar por aqueles familiares que estão perdidos ou distantes. Nos dá coragem para isso, Senhor. E que a gente esteja preparado para recebê-los, para cuidar dessas pessoas, para a gente amar essas pessoas como o Senhor amou, e que essas pessoas estejam constrangidas com o nosso amor, com o seu amor, claro, o nosso amor que vem do Senhor. E Deus, a gente confia que o Senhor vai fazer a obra. E é no seu tempo. Às vezes o coração está duro e vai demorar um pouquinho, mas é o seu tempo. Talvez para nós demore. Mas eu creio, Deus, que o Senhor tem o coração de cada um nas suas mãos, Pai. E é muito bom, Senhor, a gente ver vidas transformadas e vidas resgatadas, Deus. Cuida de cada um aqui, de cada familiar representado, que às vezes está distante ou não conhece a Ti. Eu peço, Deus, que o Senhor, essa semana, que o Senhor mova alguma coisa, que eles lembrem dessa aula, pensando aí no impacto de suas famílias, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vão em paz, gente. Vão e não peques mais.